Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só. Um privilégio poder dividir esse momento com você que curte a nossa programação. Espero, e é a minha oração, que você aproveite, curta bastante a edição de hoje, tá bom? Preparada, obviamente, com muito carinho e dedicação para você que nos acompanha e curte o Vejam Só, tá certo? Antes de entrar nas temáticas aqui do programa, né, naquilo que nós vamos tratar, deixa eu já deixar meu perfil do Instagram aqui para você. É mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, bater papo e repercutir, obviamente, tudo aquilo que acontece aqui no programa. Então, você chega por lá, @Zeca_Pereira. Estou esperando a sua mensagem por lá, tá certo? Antes de apresentar os convidados aqui, deixa eu aproveitar e mandar um abraço para o presbítero Thales Amorim. Ele é lá de Manaus, capital do Amazonas. Mandou uma mensagem super carinhosa lá no meu Instagram também. Obrigado, viu, Thales, pelo carinho. Deus abençoe muito a sua vida. Continue derramando graça. E também quero mandar um abraço para a dona Maria José. Ela é mãe do Eric Rabelo e ela está sempre ligada aqui no programa, sempre nos acompanhando, assistindo. Inclusive, estava ansiosa esperando esse abraço. Alô, dona Maria José, obrigado, viu, pelo carinho. Um beijo super carinhoso para a senhora e obrigado por nos acompanhar, tá bom? Fico muito feliz sempre que sei que você está aí acompanhando, tá certo? Bom, vamos então às apresentações aqui dos nossos convidados para, na sequência, a gente entrar na nossa conversa. E é com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o evangelista Fábio Assaf, ele que é teólogo, psicanalista. Graça e paz, Fábio, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo na noite de hoje, meu irmão. Obrigado de estar aqui novamente, de estar debatendo um tema interessante, né? Tem muito tabu sobre esse tema, mas vamos discorrer juntamente com um pastor que vai estar defendendo a outra parte. Sim. Talvez essa parte da psicanálise pode nos ajudar em algumas temáticas aí. Muito. Né? Então tá, então vai ser bom demais. Bom, antes disso, o pessoal que quer conhecer um pouquinho melhor o seu trabalho, Fábio, como é que faz? Passa os contatos aí pra gente, por favor. O meu contato maior é o Instagram, que fica lá, é fabio.asaf.rodrigues. Tem o meu Spotify que eu acabei de abrir, né? Uhum. E também o canal do YouTube, que é o Cristosofando, juntamente com o pastor Emerson Cicarelli. Sim, o nosso parceiro aqui também. De novo, obrigado, viu, Nada. Fábio, pelo carinho, aceitar o nosso convite. Tenho certeza que a gente vai aprender bastante aí também sobre essa temática, que não deixa de ser interessante e sempre aparece, né? Via de regra, ela aparece aqui pra gente. Bom, nós temos a oportunidade de receber aqui nos nossos estúdios também o pastor Bruno Reis. Ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Pastor Bruno, graça e paz, uma ótima noite. Bom recebê-lo aqui no programa. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, paz do Senhor, boa noite, né? Seja qual for a saudação dos nossos ouvintes. É muito bom estar aqui presente, essa oportunidade de conversar a respeito desse tema. De certa forma, é um tema que influencia na vida cotidiana, né, das pessoas. Perfeito. E vale a pena aprender um pouquinho mais, conversar sobre esse assunto. Estamos aqui para entender, né, sobre filmes de terror, né? Até que ponto isso impacta ou não na vida espiritual de um cristão. Sim. E, de certa forma, não ficar só preso a isso, mas é óbvio que a gente vai usar o filme como uma temática principal, mas essa aplicação, ela funcionará ou não para todas as demais coisas da nossa vida e como elas vão impactar ou não, para a gente poder entender como que a gente utiliza todas essas ferramentas. Exatamente. Mas antes da gente entrar nas problemáticas, vou pedir as informações da igreja. Pastor, por favor. Claro, eu pastoreio uma igreja da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui no estado de São Paulo. A nossa igreja está localizada em Taboão da Serra, na estrada Benedito Cesário de Oliveira, número 1080. Temos cultos aos domingos, terça, quinta. O dia que você quiser ir nos fazer uma visita vai ser muito bem-vindo em nome de Jesus. Boa. O contato, inclusive, que o pastor Bruno disponibilizou já apareceu aí para você. Vai ficar salvo no nosso perfil do Instagram, assim como o contato do evangelista Fábio também, tá bom? Então, é por lá que você consegue acessar. Se quiser conversar com eles, pegar outras informações da igreja, do trabalho e tudo mais, é por lá que você vai fazê-lo, tá bom?
De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Bom, então a nossa pergunta tema hoje é a seguinte: o cristão pode assistir filmes de terror sem comprometer a sua fé? Primeiro, os meus convidados vão responder assim a linha que eles vão seguir, ainda que de maneira introdutória, e depois eu quero abrir a oportunidade para você participar. Eu quero saber o que você pensa sobre isso, sobre esse assunto, tá? Vamos lá? Evangelista Fábio começa respondendo, depois o pastor Bruno vai ter oportunidade também. E aí, evangelista? Vamos lá. A vida cristã, ela é uma vida saudável, onde reflete na curiosidade humana. Eu sou pedagogo, trabalho com adolescentes, então, principalmente esse viés dentro da pedagogia, a gente trabalha muito com adolescente. Todo filme, ele tem uma sua mensagem, seja de ficção, terror, comédia, sempre vai trazer e vai carregar uma mensagem, até mesmo subliminar, principalmente aqueles filmes de desenho. Então, a meu viés, ao meu entendimento, o filme de terror, ele não compromete a vida cristã ou a vida do indivíduo. Porém, nós temos que entender que existe o equilíbrio. E a pessoa viciada, tanto em filmes, ou seja, no contexto geral daquilo que tudo aquilo que ele consome, pode gerar alguns desvios. Mas, ao meu ver, filme de terror não perde a fé, não gera uma crise de identidade, não gera algo que possa denegrir ou manchar a sua fé. Porém, vamos discorrer mais à frente sobre esse tema que eu achei muito interessante. Boa. Então tá aí, o evangelista Fábio entende que consumir esse tipo de produto não vai atrapalhar ou enfraquecer a nossa fé. Ele até citou, obviamente, que pode trazer alguns problemas, acho que como tudo na questão do consumo exagerado, do vício, né? Que depois ele vai poder pormenorizar isso. Mas, pastor Bruno, quero te ouvir. Tem problema do cristão assistir esse tipo de conteúdo, consumir esse tipo de filme? Bom, partindo do princípio da santidade cristã, eu acredito que o cristão ele não deve consumir filmes de terror, pelo motivo de que isso vai influenciar a sua vida espiritual, a sua mente, as suas emoções. E quando a gente olha para o texto sagrado, Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 4, versículo 8, no que nós devemos pensar. Aquilo que é bom. Aquilo que é bom, que é agradável, que é puro, em que há alguma virtude, aquilo que é justo. E a gente vai observar que o filme de terror, o gênero filme de terror, ele não se encaixa nesse perfil, ele não condiz com este perfil de coisas boas nas quais devemos pensar segundo a teologia do apóstolo Paulo. Eu sou mestrando em Teologia Sistemática pela Pontífice Universidade Católica aqui de São Paulo e estudando com padres, com pastores, com líderes, a gente vai aprendendo e vendo experiências pessoais de que isso também influencia de forma negativa na vida das pessoas. Então, no meu ponto de vista, na minha concepção teológica, o cristão não deveria perder tempo assistindo filme de terror. Perfeito. Por questões de fé e por questões também de vida, psicológicas. Psicológicas, mais, né? espirituais. Não, perfeito. Acho que principalmente essa conjunção acho que é muito interessante, né? Porque, bom, eles vão falar aqui, vão Sim, poder vamos falar. melhorar essas definições. Mas antes de continuar, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também e poder dar a sua opinião sobre o tema. Tá? Então, você vai acessar o nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, acessar as nossas enquetes e responder. A enquete que a produção deixou lá é a seguinte, ó, já está aí na tela para você. O cristão deve evitar conteúdos que afetam a mente e o espírito, no caso aqui específico, né, o filme de terror. Conteúdos que são só entretenimento, ou seja, o cristão não deve evitar, porque isso é só entretenimento, ou essa é uma questão pessoal, cada um que vai decidir se acha que é bom para ele, se acha que é ruim, tá certo? Então vai lá e vote, eu quero saber a sua opinião. Por favor, no final do programa a gente retoma aqui
as porcentagens da nossa enquete. Evangelista Fábio, vou devolver a palavra ao irmão para a gente poder entender um pouquinho melhor a linha de raciocínio do irmão. Vamos lá. A gente vive na modernidade e o índice de violência e até mesmo de agressividade, de ocultismo e outras coisas que estão ao nosso redor é notório. Se a gente for, eu vou polemizar mais ainda, se a gente for lá no Rio de Janeiro, a gente vai ver atrocidades e latrocínio e tantas outras coisas, e aqui até mesmo em São Paulo. Se a gente pegar, por exemplo, o filme da Marvel, Wolverine, vai mostrar ele cravando as suas garras nos seus inimigos. A gente vai ver o filme, eu gostava muito, né? Acho que vai ter mais para frente, o Rocky Balboa, que é a violência, ali o cara apanha e depois se levanta. A gente vê as novelas de hoje que são terríveis, né? Então, assim, se a gente vê colocar tudo um espantalho nas nossas vidas, a gente não anda. A vida espiritual, ela já começa a partir de quando nós caminhamos, quando nós acordamos, desde o nosso acordar até o deitar. Se assistir um filme ou algo do gênero, até mesmo, muitos dizem que, vou esticar esse ponto, de ir eu vi um presidente, um pastor falar que se for num estádio de futebol, você está com demônio, você inibir o jovem, seja quem for no estádio. Então, assim, assistir um filme de terror, eu gosto de usar Arte da Guerra, um livro interessante, se aproxime do seu inimigo para você entender o mecanismo. Então, o ocultismo, tem gente que não sabe nem o que é ocultismo, feitiçarias, as magias que estão ao redor, se aproximar um pouquinho, entender um pouquinho da maçonaria, entender um pouquinho das magias que estão ao redor, para dialogar com o seu oponente, dialogar com aqueles que estão ao seu redor, porque assim, a gente vive numa sociedade religiosa que é freada, não posso, não devo. E eu vou usar duas palavras, eu posso ou devo. São duas palavras dentro da psicanálise que vai aguçar a mentalidade do homem. E se a gente vê aqui dentro da Bíblia, a gente tem feminicídio, a gente tem uma serpente falante e que faz duas pessoas pecarem. Nós temos aqui Davi, que adultera e depois mata o seu próprio amigo que está ali defendendo o país. Nós temos ali o próprio Deus tentando a Abraão para que possa matar o seu filho. E, na verdade, a gente vê todo aquele contexto. A gente vê Sansão, que defendendo o seu país morre, é um suicídio. Então, assim, a gente vê também Paulo dizendo, entrega a Satanás àquele jovem para que ele possa se arrepender. Então, assim, não podemos romantizar o Evangelho e nem podemos romantizar as Escrituras. Nós temos que trazer a clareza tanto para os jovens dos dias de hoje e também para a velha guarda. Perfeito. E aí, pastor Bruno, como é que o irmão entende, então, essa perspectiva levantada aqui pelo evangelista Fábio? Por favor. Muito bem. Eu concordo plenamente com a palavra do meu companheiro aqui, que nós não podemos romantizar o Evangelho. E, de fato, a Bíblia está cheia de cenas, de histórias de violência, mas nós não estamos aqui falando sobre essa parte de violência, de morte, nós estamos falando mesmo sobre a questão do terror em si. Eu acho que o terror ele vai muito além do que apenas cenas de violência. O terror ele mexe com algo mais profundo, algo mais espiritual. O que o filme de terror ele aborda? Ele explora a morte, ele explora a demonologia, ele explora o ocultismo, ele explora exatamente esse lado espiritual que as pessoas têm curiosidade, e isso vai mexer com as emoções, vai mexer com a vida espiritual da pessoa. Não é difícil você encontrar uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, que assiste um filme de terror e tem pesadelos, acorda no meio da noite assustado e vive
com uma vida preocupada, desenvolve ali ansiedade, desenvolve um complexo de medo. Nós estamos vivendo uma era em que as pessoas têm medo de sair do quarto, de sair de casa. As pessoas estão com pavor, né? Síndrome do pânico. E não é difícil que isso seja uma decorrência também desse tipo de material que é absorvido. Afinal de contas, a Bíblia nos ensina que nós temos que guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, disse o sábio Salomão, guarde o seu coração, porque dele provém a sede, né, de todas as emoções, de todos os desejos da vida. Então, todas as fontes da vida estão no nosso coração. Quando a Bíblia fala de coração, ela está se referindo à alma. E a alma é a sede das nossas emoções, do nosso intelecto, da nossa mente. Então, quando a Bíblia diz para guardar o coração, isso significa que nós não podemos acostumar a nossa mente, a nossa alma, a banalizar o mal, a banalizar a morte, a entender como normal algo que a Bíblia condena, que é exatamente esse ocultismo, essa apologia aos demônios, porque todo filme de terror ele vai levar por esse caminho. Uma pessoa que morre e ela aparece para os que estão vivos ainda naquela casa mal assombrada, e isso é contra a Bíblia, porque ninguém pode voltar a viver depois que morre, né? Então, isso já pende para o espiritismo, já fere os princípios da palavra de Deus. Então, a pessoa, se continuar consumindo um filme de terror, eu não digo que se ela assistiu uma vez, eu já assisti. E se eu estou falando é porque eu já vi como que funciona. Então, eu já assisti, mas é algo que eu olho, observo e digo, isso não faz sentido para a minha vida cristã. Por quê? Porque isso vai contra os meus princípios bíblicos e teológicos. Então, ele vai reduzir a sensibilidade espiritual da pessoa. E quando a Bíblia nos ensina que nós temos que guardar o coração, guardar os limites que Deus estabeleceu para nós. Sim. Então, eu penso que a liberdade cristã, ela tem os seus limites também. É aquilo que o apóstolo Paulo disse, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém fazer. Tá. Então, não seria conveniente que o cristão assistisse isso por conta dos princípios colocados aqui. Eu colocaria assim, eu trouxe aqui, imagine o livro de Ezequiel, que é aparentemente assustador, e fizesse um filme. Pegasse os querubins, né, que no caso querubim, e formasse o homem, a águia, como se fosse uma catraca e cheios de olhinhos. Como que seria esse filme? A gente pegaria o livro de Isaías, capítulo 6, e pegava também os serafins e colocasse à tona como realmente seria. Vale lembrar também que todo filme tem como é que se fala? As faixas etárias, né? Eu não colocaria realmente, não colocaria uma criança para assistir um filme de terror. Mas nós também vimos desenhos demoníacos. Vemos desenhos que os pais e as mães colocam para assistir. Isso eu acho totalmente errado. Cada faixa etária tem o seu aprendizado, tem o seu costume, sua cultura. Mas vale lembrar que nós estamos trabalhando com pessoas adultas e maduras. Não estou falando com neófitos. Estou falando com pessoas que sabem discernir o que é certo e errado e também entender que a vida no nosso cotidiano tem pessoas que perdem oportunidades de emprego, ou seja o que for, por causa que não sabe se conduzir na vida. E a vida é espiritual, a vida em si. Porque só porque assistiu Invocação do Mal, a Madre, que eu assisti só por curiosidade, e entender como é que funciona. E tudo tudo é ficção, mas tem alguns pontos que trazem a realidade. E é interessante perguntar para o oposto, como é que funciona, como é que é? Porque senão a gente vai sermos cristãos aborrecidos, ignorantes e não vai saber utilizar os outros meios. Então, assim, a vida
face no face não é algo que vai nos espantar, né? Então, assim, eu entendo, Zeca, que existe muitas coisas além por causa de um filme. Eu acho que por exemplo, Saul foi consultar uma feiticeira, está na Bíblia. E é interessante, já pensou se dialogar com uma pessoa que tem essa religião, como é que funciona, como é que não é? Porque você já sabe estar respaldado biblicamente. E se você teme a Deus, você vai temer todas as coisas. Sim. O evangelista Fábio vem batendo muito nessa tecla eu vou colocar aqui entretenimento, mas do lazer, de que é algo que não vai atrapalhar. Até agora na fala falou da ficção, né? Muitos desses roteiros criados não têm conexão com a realidade necessariamente. E aí, pastor Bruno, como é que o irmão entende essa perspectiva? Bom, eu penso que a maturidade cristã, ela não nos exime de incorrermos em erros, em falhas. Não é porque eu sou um cristão que estou aí há 30, 40 anos na igreja, já tenho uma fé sólida, já li a Bíblia várias vezes e tal, já sou um cristão maduro, isso não me impede de correr num erro, de ser influenciado por aquilo que eu consumo. Na verdade, a ciência nos ensina, né? A psicologia, ela vai ensinar que nós somos um produto do nosso meio. Geralmente, nós somos produto das 5 pessoas com quem nós convivemos, com quem nós temos mais contato. Porque o nosso ciclo nos influencia. Então, se eu estou sendo influenciado constantemente, mudando constantemente, ainda sendo um cristão maduro, eu posso perfeitamente começar a ter influência na minha vida espiritual, na minha vida emocional, a partir do momento que eu começo a consumir os filmes de terror. De fato, é uma ficção, mas não é uma ficção meramente fictícia. Ela é uma ficção baseada em algo real. A gente sabe que o mundo espiritual é real. A gente sabe que existem anjos, existem demônios, existe morte, existe bruxaria, espiritismo. E a Bíblia nos ensina que o cristão maduro, ele tem que agir com prudência, com sabedoria, né? Então, se eu estou indo por esse caminho, eu vejo que ali na frente tem um buraco e eu sou maduro, eu não vou continuar indo nesse caminho, eu vou desviar o meu caminho para não cair no buraco. Então, a maturidade cristã, ela tem muito mais a ver com prudência, com saber tomar a sua decisão, fazer a sua escolha certa. Então, se eu vejo que o filme de terror, o nome do filme é Invocação do Mal. Meu Deus, eu não quero invocar o mal. Não sei se os meus ouvintes querem, né? Se os telespectadores querem. Eu não quero invocar o mal. Então, se eu já sei que ele vai falar sobre isso, vai mostrar isso, isso não vai trazer nenhuma edificação espiritual para a minha vida, né? Se eu sei que ele é o exorcismo de Emily Rose, o exorcista, o grito, enfim, sempre são nomes assim que estão associados às trevas, né? Eu sou luz, nós somos luz. Nós que estamos aqui somos luz. Os irmãos que estão nos ouvindo são luz. Então, que ligação há entre a luz e as trevas? Se eu sou luz, deixa de lado as trevas. O pastor usou Rousseau, o evangelista, né? Fábio, você é luz, você fica falando que está assistindo esses filmes aí, você está errado, irmão. O pastor usou Rousseau, né? Que trouxe esse elemento, somos participantes do meio. Na verdade, eu sou contra isso. Nós somos participantes de Cristo, somos envolvidos sim com as pessoas, mas o que me influencia, a maior evidência, e aí sem religiosidade, é Cristo. O que me faz influenciar um filme? Não, o que me faz influenciar são as pessoas que estão ao nosso redor. Aí eu vou usar Calvino, né? A gente somos fábricas de ídolos, e isso nós, desde quando nós nascemos até morremos, vamos ter várias fábricas. Eu, por exemplo, sou consumista de livro, já fui de esporte, teve um pastor amigo também que era consumista de filmes de terror, e não é por isso que ele perdeu a fé dele, ele se entendeu
a mente dele estava cauterizada, dizendo, opa, eu estou perdendo muito tempo com esses filmes, mas não significa que eu não possa assistir. Se isso toma o tempo da igreja, se a pessoa toma o seu tempo com a sua família, seja o que for, aí é alto lar. É por isso que eu acabei de falar no começo. Posso ou devo? Nesse quesito eu posso assistir, mas se algo que está te prejudicando, aí a gente tem que trazer aqui a terapia, entender o que está acontecendo com aquela pessoa, porque um filme não vai fazer a despencar. O que vai despencar é o pecado, a moralidade. Antes da gente ir para o intervalo, Evangelista, eu queria colocar só uma questão aqui, acho que até psicológica, terapêutica, como o irmão tem falado. Gente que consome porque tem aquele vício do medo mesmo, né? Do medo. Do sentimento. Posso ir mais além? Pode, claro. Eu vou até perguntar para o pastor, mas não é uma afronta, com todo carinho. Por exemplo, um jovem, né? Isso já veio na minha experiência como educador, não como professor religioso. Professor, o que é melhor? Assistir uma pornografia ou um filme de terror? Foi uma afronta, né? Nesse caso, para mim, eu falei, caramba... por causa da fé. Eu pensei, eu falei assim, olha, entre o filme pornográfico que vai te levar agora coisas que é provável, é irreversível, eu prefiro assistir o filme de terror que vai tirar lições, mas que também nós temos que tomar muito cuidado com outros viés religiosos. Mas eu preferi... Viés religioso o quê? Do filme? Você acha porque que o aí filme pode... Por exemplo, no caso, como era o pedagogo ali naquele momento, se eu fosse falar que eu era protestante, eu poderia estar acusando. Mas aí, no caso ali, tem um filme macabro, né? Acho que o Thomas vai dizer melhor. O Thomas. Que mexe com... como é que é o nome do filme? Invoca-me, que é não sei o que do inferno. Ele vai falar sobre maçonaria, ele vai falar sobre Rosa Cruz, vai falar... É uma mistureba de sincretismo religioso, entendi, né? Mas é interessante. E a pessoa depois vai para o inferno, acredita? Só porque invocou. Tem uma mistureba, mas é interessante. E qual o proveito, né? É interessante, por quê? Porque você pode defender a sua fé, porque a pessoa, só porque ela invocou o cão, vamos dizer assim... Isso é bom, cara, isso é bom. Só porque você invocou o cão, ela foi pro inferno. Calma que depois o pastor... Eu preciso chamar um intervalo. É mais cômico do que... Eu preciso... Gente, calma, vamos organizar aqui. Vamos organizar. Para a gente entender. As questões, e eu acho que o pastor Bruno tem tocado nisso, das questões espirituais, que depois é até legal focar um pouquinho mais nisso, viu, o pastor Bruno? Porque o que o Fábio fala aqui de não ter problema, mas você vê que ele até ponderou aqui, às vezes, essas questões mais espirituais. Eu quero ouvir do irmão, o que o irmão acha, como é que pensa isso, porque a gente tem uma linha dentro da teologia que vai reforçar muito essa perspectiva, né, de que você, ao consumir esse livro, você está abrindo possibilidades ou se conectando com algo demoníaco, literalmente, né? O pastor vai comentar isso na sequência. Mas antes, deixa eu chamar um intervalo aqui para a gente poder respirar um pouco, tomar uma água e aí voltar aqui aos nossos conteúdos, tá bom? Eu quero indicar para você a Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus, que é parceira do Vejam Só. Para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, quer responder esse tipo de pergunta, assim, baseado nas Escrituras, eu te indico a Agrade. 3115-0819, código 11, 3115-0819 é o telefone da Agrade. Marca aí direitinho, porque daí amanhã, em horário comercial, você liga, tira suas dúvidas e vê ali para você se conectar e provavelmente se matricular na grade, tá certo? Além disso, redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, tudo aquilo que a gente produz aqui, pensando em você e em toda a sua família, tá bom? O conteúdo aqui da HIT não entra no debate, porque ele é um conteúdo preparado e pensado em você e em toda a sua família. Nisso não tem debate. Você pode vir aqui e assistir com tranquilidade, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidíssimo na nossa conversa. Obrigado por acompanhar o programa, por permanecer aí, para a gente continuar agora nesse segundo bloco, falando sobre essa temática do consumo, assistir filme de terror. Será que é algo que pode prejudicar a nossa fé? Evangelista Fábio, pastor Bruno, já no primeiro bloco, colocando as suas observações, perspectivas. E agora, nós vamos iniciar esse bloco com a fala do pastor Bruno, exatamente num sentido que a gente deixou aqui no finalzinho, Bruno, de conexões desses filmes com o universo espiritual. Como é que isso funciona? Se é que funciona? Seria muita ingenuidade a gente falar que é só entretenimento, que não tem nada por trás. Como é que o irmão entende essa perspectiva, vamos dizer assim, mais espiritualizada do consumo desse tipo de arte, certo, ou material? Eu não vou colocar arte, porque senão o irmão vai falar que não tem nada a ver. Então, eu penso que, de certa forma, é uma arte, é uma estética. Isso. Mas a estética cristã, ela não se baseia apenas no exterior, mas principalmente naquilo que é interiorizado na vida do cristão. Então, eu queria começar com um versículo bíblico de Efésios 5:11, que diz assim: E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Paulo está sendo muito taxativo aqui, né? Se a gente entender que proibir a pessoa de assistir alguma coisa se torna algo legalista, se torna algo realmente radical, de fato, ninguém está aqui para proibir ninguém de nada, né? Todo mundo tem a sua liberdade de escolha. Se nós temos liberdade de escolher a salvação, quanto mais de escolher assistir um filme, né? Ninguém está proibindo ninguém de nada. Mas Paulo está dando aqui uma orientação pastoral muito sábia. Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Na mesma carta aos Filipenses, no capítulo 6, Paulo fala sobre a nossa luta espiritual contra as trevas. Ele diz: irmãos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais. Então, nós estamos cercados de uma grande nuvem ao nosso derredor, de espíritos malignos, de demônios, que estão realmente procurando só uma brecha para atuar na vida das pessoas. Eu não digo que o fato de você assistir um filme de terror, você vai estar se conectando a um portal espiritual que vai te levar para outra dimensão. Também não estou falando de coisas nesse sentido, né? Sim. Isso aí seria já mais para entrar para uma personalidade mesmo realmente fora da realidade, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o ocultismo, isso aqui não é uma hipótese, mas é um fato. O ocultismo está presente nos filmes de terror. A demonologia está presente nos filmes de terror. A invocação espiritual da maldade está presente nos filmes de terror. E se está presente, e Paulo aos Efésios está dizendo que nós temos que reprovar as obras infrutíferas da maldade, então não faz sentido eu passar 1 hora, 2 horas assistindo um filme de terror, porque eu estarei compactuando com esses princípios espirituais que são contrários realmente à palavra de Deus. É incoerente, né? Eu deveria, na verdade, combater isso. Eu fui chamado como cristão para combater a obra das trevas. E eu ressalto que se a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade, eu não posso aceitar que um filme esteja ali doutrinando as pessoas, nossos filhos, nossos amigos, irmãos em Cristo, a acreditar no espiritismo, na volta dos mortos ou qualquer outra coisa desse sentido que vai contra os princípios da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes, não só no sentido de conversa, mas no sentido exatamente de a pessoa ser influenciada pelo meio que ela está inserida. Então, essas más conversações que a Bíblia ensina, nós entendemos por influência externa, ou seja, aquilo que nós consumimos,
aquilo que nós absorvemos vai influenciar nossas emoções, vai influenciar nossos pensamentos, vai influenciar nossas reações espirituais. Então, se a pessoa está realmente já começando a sentir o impacto disso, o efeito disso na sua vida espiritual, abandone isso o mais rápido possível para que você não se meta em problemas espirituais, né? Pior a situação. Vamos lá, pastor. Vai lá. Então, estou entendendo que assistir filme de terror é pecado, né, na parte dele. Não necessariamente um pecado explícito, mas é aquela coisa que nós falamos, né? Não edifica, não fortalece a fé, é lícito, mas não convém, né? Tá. Mas Então, pode vamos lá. conduzir ao pecado. Pode conduzir ao pecado. Boa. Mas não é pecado assistir, mas pode conduzir. Eu sou psicanalista, né? E quando eu fiz quando eu estudei juntamente com os professores, eles nos deram, isso foi provocativo, eles nos deram um vídeo científico interessante, colocaram ateus, pessoas que não tinham nenhuma religião, sensitivos, e também cristãos ou que tinham alguma religião. E é interessante que essas pessoas que não tinham nenhuma religião, eles colocaram num quarto escuro, fizeram barulho, tudo que vocês podem imaginar para que pudesse incentivar aquela pessoa ao medo. E essas pessoas não tiveram nenhum medo. Já o cristão ou sensitivo, ou a pessoa que tinha uma religião, ela já sentiu. Por quê? Porque ela já interioriza dentro de si o medo e também que alguma coisa está por trás. E depois mostraram para eles que era produzido por instrumentos ou por objetos para que pudesse entender como é que era o pensamento humano. Então, assim, quando nós trabalhamos com a espiritualidade e com os filmes de terror, vai realmente, principalmente que nós somos religiosos, e eu acho interessante usar um texto que até mesmo os próprios discípulos, quando viram Jesus, pensaram que era fantasma, e já dentro da sua época já era inserido o pensamento greco-romano, que existia na sua época fantasma, e aí Jesus já desmistifica, no caso eles, né? E eu vou usar o texto que o pastor acabou de usar aqui, não é de forma distorcida, mas em Hebreus capítulo 12, e se nós trabalharmos em cima dele, a gente vai entender o que é realmente espiritualidade e o que é filme de terror. Portanto, também nós vimos que temos rodeados tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado tenazmente. Nos assedeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo, ao qual em troca de alegria nos estava proposto e suportou a cruz, fazendo caso de ignomia, está sentada à destra de Deus. Devemos correr a nossa carreira, como o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios capítulo 4, que somos remadores. Estamos realmente rodeados numa grande nuvem de testemunhas, mas ele está enfatizando os pecados alheios, as pessoas que nos influenciam. Não é por causa de um filme, se a gente generalizar, daqui a pouco eu não posso ir nem num teatro, não posso ir na academia, não posso ir em outros lugares, porque isso influencia, né? Então, assim, chegar a esse ponto é complexo, difícil. E aí, pastor Bruno, bom, vou deixar o irmão Muito falar bem, aí. não, claramente, a gente aqui não está querendo ser legalista, querendo ser radical demais, a ideia não é essa. Eu entendo perfeitamente a colocação do companheiro, né? A gente não pode colocar tudo dentro do mesmo saco e dizer que tudo é pecado, não é assim. Mas o cristão, ele precisa buscar o equilíbrio na vida dele, né? Ele não pode pender nem muito para um lado, nem para o outro, ele deve ser equilibrado. Então, o cristão maduro, ele precisa discernir. A Bíblia diz que o homem espiritual discerne todas as coisas. Então, tem coisas que nós temos que discernir. Isso aqui vai ser útil para a minha vida? Isso vai me trazer proveito espiritual? Vai me fazer crescer? Vai me dar alguma lição, algum aprendizado? Se não vai servir para nada disso, então não faz sentido, né?
Olha, se é só pelo entretenimento, busca outro, né? Busca outro entretenimento, né? Assiste um filme de comédia, assiste um filme de ação, que realmente aí não vai impactar em nada nas suas emoções, nem na sua interiorização das coisas espirituais, né? Olha só o que foi que Agostinho falou, né? Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, um dos pais da fé. Ele disse que o problema moral, o nosso problema moral não é apenas o ato, mas o deleite no objeto. Ou seja, o pecado não está em você cometer um ato, mas só o fato de você já ter deleite, ter prazer naquilo, isso já está lhe levando pelo problema da moralidade, né? Que é o pior, né? Então, justamente, ou seja, como é que eu, cristão, posso ter deleite e prazer no medo, em sentir medo ou em pôr medo em alguém? Como eu, como cristão, posso ter fascínio pelo mal? Como que eu, cristão, posso querer envolvimento com as trevas? Então, é o que Agostinho estava dizendo. Tudo bem, você não está praticando um pecado, você não está cometendo um ato, se deleitando, mas você está sentindo prazer em coisas que a Bíblia condena. Evangelista Fábio, a gente falou no intervalo aqui, eu vou pedir para o irmão comentar, que nós estamos indo caminhando para o final do programa, sobre a questão dos pesadelos. Sim, no livro de Eclesiastes diz que na muita angústia há sonhos, né? E tudo aquilo que trabalhamos tem um subconsciente, né, que é armazenado, até mesmo, vou trazer à tona que acho que mais o público-alvo seria mais os adolescentes e os adultos. Por exemplo, pega o filme da Marvel, ali tem magia, ali tem lutas, guerras. Ali tem, se você pegar ali aquele Doutor Estranho, acho que é Doutor Estranho, ele faz toda aquela magia, tem magia ali dentro. O Hulk, que ele fica nervoso, irado, aí ele se transforma naquele cara fortão. Pega o Capitão América, que ele quer ser o perseverante da humanidade, e se a gente trabalhar dentro da psicanálise, é uma pessoa egocêntrica e fiel nas suas escolhas. Enfim, se a gente trabalhar cada personagem ali dentro da Marvel, a gente vai entender ali como é que são as emoções das pessoas. Vale lembrar que todo filme vai trazer emoções. Agora, não é por causa de um filme de terror que vai prevaricar a pessoa. Não, de forma alguma. Vai ter medo? Vai ter emoções? Vai, como qualquer outro filme. Como chora no romance, exatamente. Lembra daquele filme Titanic? O pessoal se emociona, chora. Entendi. As emoções vão estar lá e precisam ser afloradas. Exatamente. Inclusive, na terapia, o ideal é que a pessoa sinta realmente as emoções. Se ela não sente nada, que é o problema, né? Exatamente. Aí a gente tem um trabalho aí com psicopata, né? Tá vendo? Não tô tão ruim não, cara. Não tô tão ruim não, tô sabendo. Irmãos, nós vamos caminhando para o final, mas eu quero reservar esse tempo, viu, o pastor Bruno, o evangelista Fábio, para que além da conclusão, e eu acho que esse é um tema muito prático, oferecer uma aplicação para quem nos assiste, então, né? O que a pessoa pode aprender, ou o que ela deve alterar na sua prática a partir da nossa conversa aqui. Nós vamos começar com o pastor Bruno e o evangelista Fábio vai ter a oportunidade, então, de finalizar o programa. Por favor, meu irmão. Muito bem. Então, queridos, eu não vim aqui com o intuito de radicalizar, mas de lhe dar um conselho, né? De lhe dar um conselho pastoral para que você veja se realmente isso está trazendo bons resultados para a sua vida. Na prática, a realidade que nós vemos é que assistir filmes de terror gera ansiedade nas pessoas, gera medo, causa pesadelos, gera realmente um fascínio pelo ocultismo. E nós, como cristãos, temos a Bíblia para nos ensinar sobre essas coisas, sobre demônios. Não que nós não possamos aprender com outras fontes, que tudo traz resultado, traz lições e crescimento intelectual, mas a Bíblia mostra lá a história do Gadareno, a história dos 7 filhos de Seva, do sacerdote que foram expulsar o demônio, e o demônio
bateu, deu uma surra neles, eles saíram envergonhados. A Bíblia nos ensina sobre esse mundo espiritual, que ele é real. E um fato interessante, o rei Manassés, no Antigo Testamento, foi um dos piores reis de Israel. E por que ele se tornou um dos piores, ou o pior rei de Israel? Porque ele se envolveu com práticas ocultistas. A Bíblia diz que ele começou a sacrificar os filhos dele aos deuses, a Moloque, ele começou a adivinhar pelas nuvens, ele começou a praticar necromancia, né, que é consultar os mortos, ele começou a andar pelo caminho da feitiçaria, da bruxaria, enfim, ele se tornou um homem totalmente possuído por possessão maligna, por demônios, se afastou completamente de Deus. Então, precisamos tomar o cuidado para nós não entrarmos por esse caminho. Porque agora parece que não tem nada a ver, não influencia, não mudou nada na nossa vida espiritual, mas Jesus ensinou que um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, o filme que parece simples agora, juntado a outro depois, e outro depois, e outro depois, e outro depois, pode influenciar muito a sua vida espiritual, suas emoções. Então, eu quero finalizar dizendo que nós, como cristãos, precisamos levar a sério a realidade do mundo espiritual, não tratar isso como apenas uma ficção. Nós precisamos entender que nós não somos ingênuos, mas nós entendemos que existe alguma coisa a mais por trás ali, sim. Nós, como cristãos, precisamos entender o que disse também o nosso pai na fé, né? O pai da igreja, Tertuliano. O grande Tertuliano, ele criticava espetáculos públicos porque ele entendia que corrompia a alma através das emoções. E aí eu repito, não é por isso que a gente vai deixar de ir no teatro, no cinema, na academia, mas se de fato é algo que vai corromper as suas emoções, sua vida espiritual, afaste-se disso. Seja pornografia, seja filme de terror, é porque Deus ele nos escolheu para a santificação. Deus nos escolheu para viver uma vida diferente, né? E a vida cristã, ela precisa ter esse equilíbrio, essa maturidade de saber separar o que é útil e o que não é. Perfeito. Pastor Bruno, obrigado, viu, meu irmão? Eu que agradeço. Carinho, obrigado Amém. por aceitar o nosso convite. Só reforçando para você que nos acompanha, o contato do Pastor Bruno está à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? É só chegar por lá. @Pastor Bruno Reis. Estamos no Instagram, @Pastor Bruno Reis. Bênção, tá aí, ó. Chega por lá para você conhecer um pouquinho melhor o ministério do nosso irmão também, tá bom? Evangelista Fábio, também aí considerações finais e uma aplicação aí para o nosso telespectador. Redimindo o tempo, porque os dias são maus, você tem que crescer como pessoa, tem que crescer com conhecimento, tem que crescer nas suas emoções e espiritualmente. Você não pode ser uma pessoa oprimida e nem opressora nas suas atividades diárias. Você tem que aprender os dois viés, existe o mal e existe o bem. E a fé cristã, ela te ensina dentro das Escrituras. A fé cristã, ela te faz você sair em todas as áreas da vida. Quer comeis, quer bebeis, quer fazer qualquer outra coisa, glorifique o nome de Deus. Porque quando você estiver com pessoas de outros vieses, pessoas de outras religiões, ou até mesmo você assistindo aquele filme, ou até mesmo falando daquele filme, você sabe interagir e sabe defender a tua fé. Por isso, eu entendo que existe o equilíbrio, sim, que entre a fé e a razão devemos andar nessa linha de equilíbrio, mas vale lembrar de novo, se você tem essas debilidades, se vocês têm esses vícios, busque ao seu pastor, busque um conselheiro, para que você possa ir de uma forma tranquila e saudável, sem ser uma pessoa ignorante. Deus abençoe vocês. Amém. Evangelista, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus te abençoe. O contato do Evangelista Fábio também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram. É só chegar por lá para você ter acesso também, tá bom? Antes de encerrar, deixa eu colocar na tela aí o resultado da nossa enquete. E lá no nosso perfil do Instagram a gente perguntou como é que você entendia o posicionamento do cristão, né? Se o cristão deve, então, evitar esse tipo de conteúdo. Vamos ver como é que ficou a enquete? Tá aí, ó. 76% dos nossos internautas entendem que esse tipo de conteúdo vão afetar a mente e o espírito, ou seja, devem ser evitados.
Apenas 16% entendem que é só entretenimento. E 8% foram na opção escolha pessoal, ou seja, cada um pode discernir como funciona ou não na sua vida. Tá? Mas a maioria, né, esmagadora, entendendo que essa é uma questão que vai influenciar a vida espiritual, tá bom? De quem consome esse tipo de conteúdo. Quero agradecer demais a todo mundo que participou, que votou, que deu carinho da audiência aqui durante o programa também. Muito obrigado. A edição de hoje fica por aqui, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Forte abraço e até a próxima.